Estreou 3, acabou 6, fora o baile, grande festa, no salão de festa reformado, que é esse gramado do Maracanã. Dá vontade de sair jogando num gramado desse, hein? Que beleza. É verdade. E nós assistimos, né? Sim. Antes da gente vir aqui para o estúdio, Fábio, você me falava, chamava a atenção do que você já vinha falando há muito tempo aqui na ESPN, sobre a volta do Everton Ribeiro, a posição em que ele está mais acostumado, né? Hoje teve isso e teve goleada. Boa noite mais uma vez. Boa noite a você, Abel, professor, boa noite a todos. A gente conhece um pouquinho de Flamengo, né? Lógico que o Paulo Souza fez algumas experiências, colocou jogadores em posições diferentes, mas a gente já viu o Flamengo atuar muito bem em épocas anteriores e sabe aonde alguns jogadores podem render mais. Eu acho que o Paulo Souza teve algumas certezas hoje também. O Everton Ribeiro foi mudado de posição, ele saiu da ala esquerda para atuar na posição que ele está um pouco mais acostumado, muito mais acostumado, que é do meio de campo para o lado direito. Ele foi muito bem no primeiro tempo, a assistência do primeiro gol do Gabigol foi do Everton, as movimentações dele são diferentes naquela posição. O Paulo Souza optou em uma formação com 3 zagueiros de origem, então ele abre mão do Felipe Luiz, que muitas vezes é um ala, zagueiro, e vem com uma formação com o Fabrício Bruno, com o Davi Luiz e com o Léo Pereira. E aí você percebe o Léo Pereira muito mais seguro na posição dele, com o apoio do Davi Luiz. Então a gente viu os zagueiros do Flamengo. Quando você tem 3 zagueiros de origem, Abel, muitas vezes o adversário ataca com apenas um homem e você dá liberdade para os zagueiros que têm qualidade saírem para o jogo, darem opção para os jogadores do meio de campo, chegarem até a área. E isso funcionou muito hoje. A gente viu o Davi Luiz jogando como meio campo, chegando na área. A gente viu o Léo Pereira saindo também da zaga para fazer movimentações pelo lado esquerdo. O Léo Pereira fez 2 gols hoje. É lógico que é gol de zagueiro, gol de presença de área, mas foi um Léo Pereira muito mais seguro. O Lázaro atuou pelo lado esquerdo, foi muito bem também. E algumas substituições, né? Então ele entra com o Diego no segundo tempo, ele dá chance para o Matheus França, que faz um gol, ele entra com o Marinho ali pelo lado esquerdo, mas ele é uma posição diferente para o Marinho também. Mas eu acho que o torcedor do Flamengo está muito satisfeito. A volta ao Maracanã cheio, o Bangu é um time inferior tecnicamente ao Flamengo, a gente percebeu isso durante os 90 minutos, a qualidade técnica ela é muito diferente, mesmo o Felipe, né, treinador do Bangu, tentando algumas possibilidades, mas o torcedor sai satisfeito pela vitória de 6-0, pelo que o time apresentou em campo e por alguns jogadores renderem o que se era esperado deles nas posições que eles estão mais acostumados. Exatamente. E me lembrava aqui a Camila, nossa editora-chefe hoje, que o primeiro jogo, porque hoje foi o primeiro jogo do Paulo Souza. Sim. Na verdade, não. O primeiro jogo do Jorge Jesus no Maracanã foi 6-1 contra o Goiás. Hoje foi o primeiro do Paulo Souza, assim, no Maracanã, porque o Maracanã estava fechado. Então é isso mesmo. Coincidências, né? Hoje foi 6-0, não foi 6-1. De qualquer maneira, o torcedor gosta de ouvir essas coisas. Vai dar sorte! E tem outra característica parecida com a do jogo de hoje, né? Contra o Goiás, o jogo acabou com o Flamengo tentando o 7º. E o jogo de hoje, claro, o primeiro tempo, o volume foi maior, no segundo tempo, mais espacejado, sim, mas um ritmo muito interessante e o que o Fábio levantou sobre um jogo para ganhar moral, né? Exatamente. Quer dizer, 2 gols do Léo, o garoto estreando fazendo gol. Até o Hugo Souza, diante de um adversário, quando exigido, sim, fez boas defesas no fim do primeiro tempo, principalmente, no começo do segundo. O Davi Luiz, pela primeira vez, foi Davi Luiz, aquele Davi Luiz que muitas vezes é criticado, sim, por avançar. Hoje ele pôde avançar e contribuiu com o time para isso. Everton Ribeiro também, sensacional. Bastou meio tempo para o Everton Ribeiro fazer uma grande partida. Exatamente. Então, olha quantos nomes... Pedro teve minutagem, né, professor, que a gente está pedindo também com relação ao Pedro. O Pedro, ele entra logo no intervalo, né, no início do segundo tempo, então teve tempo para jogar ao lado do Gabigol. Gabigol, não precisa nem dizer, né? Os 2 gols jogando que ele fez, em funções, sim, diferentes no jogo, no começo do jogo, mais como centroavante. Exatamente. Depois da entrada do Pedro, ele abre espaço ali para o Pedro e as coisas funcionando muito bem. O Flamengo chega nos cascos para essa semifinal de Campeonato Carioca, ninguém duvida disso. Também não sei se a palavra é essa, mas te incomodava, acho que é essa a palavra, assim, ver o Everton Ribeiro jogando numa posição que ele não jogava há tanto tempo,
Que era ali pelo lado esquerdo, professor? Incomodar não é bem a palavra, porque também errado não estava dando. Mas a gente sabia do potencial que ele tem quando ele joga ali onde ele está mais acostumado, né? Então, até eu temia pela não volta dele, justamente porque ele estava contribuindo ali. Mas entre uma coisa e outra, não tenho dúvida que é melhor deixar o Everton na dele mesmo. É que a vantagem do Everton jogar ali era que abria mais um espaço, né? Mais um espaço no time, que é a nossa grande dúvida. Toda vez que falamos, por exemplo, da questão Gabigol e Pedro, vem sempre a pergunta fatídica, vai tirar quem? O Bruno Henrique não jogou também. Isso está mais ou menos solucionado enquanto não tem Bruno Henrique. Sim. Mas vai voltar, a questão vai voltar, né? Agora, o Everton é um grandíssimo jogador e você não pode abrir mão dessa característica, principalmente pelos desfalques que o Flamengo tem, os desfalques seguidos. No ano passado já foi assim. Esses desfalques tiram do Flamengo simplesmente os seus dois armadores de jogo, né? O Flamengo perde de uma vez Everton Ribeiro e Arrascaeta toda vez que tem convocações. Então não é prudente tirar o Everton Ribeiro dessa função, pelo menos não fazer que ele esqueça essa função. Exato. Eventualmente ele pode atuar ali pela ala, que não era nem bem aquela ala que ele fazia no tempo de Corinthians e São Caetano, né? É diferente. Ali ele era um lateral esquerdo mesmo. Aí ele estava prestando um outro serviço muito bom, mas na dele eu acho que ele é melhor. É isso. O Flamengo que joga na quarta-feira já a primeira partida da semifinal, quarta-feira, dia 16, Botafogo ou Vasco, né? Depende dos jogos de amanhã. Botafogo e Vasco jogam amanhã. De qualquer maneira, como disse o professor, um resultado que dá moral não só pelo 6-0, mas pelo futebol apresentado e vários jogadores se destacando, né? Léo Pereira, 2 gols, Arrascaeta, mais uma grande atuação, Gabigol, até o Matheus França deixando dele, né, Fábio? É isso, porque o Flamengo vinha vencendo alguns jogos, tropeçando em alguns, vencendo outros, mas não encantando o torcedor, né? Então é lógico, como a gente falou, existe uma diferença muito grande entre o Flamengo e o Bangu, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. A gente viu um Flamengo muito intenso na marcação, na recuperação de bola e na qualidade dos seus jogadores. Então é um jogo para motivar assim, o elenco, né, para o treinador tirar algumas dúvidas também, esclarecer algumas dúvidas que ele podia ter com relação ao posicionamento de alguns jogadores e traz um Flamengo muito forte aí para essa semifinal. E assim, só completar, né, com relação à movimentação do Everton Ribeiro, o Flamengo nunca poderia perder isso, né? Que são as triangulações de Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol principalmente. Porque quando eles estão mais próximos, então quando você tira o Everton Ribeiro, você tenta colocar o Arrascaeta numa beirada de campo, então você tem o Everton Ribeiro de um lado, o Arrascaeta de outro, o Gabigol um pouco mais centralizado, essa função de articulação fica para outros jogadores que não têm tanta qualidade. E hoje o que aconteceu foram várias aproximações. Então, Everton Ribeiro achando o Gabigol para fazer gol, tabelas entre o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. O Arrascaeta, a gente sabe que ele gosta de jogar um pouquinho mais com o pé lá na esquerda, só que ele entendendo que o Gabigol hoje estava um pouquinho mais para a direita, mesmo no primeiro tempo, o Everton Ribeiro também estava lá, o Arrascaeta saiu do lado esquerdo para se aproximar desses jogadores. E é o que fazia o Flamengo ser muito forte. Então, a movimentação desses atletas, né, no campo, eles têm liberdade para isso, mas o quanto é importante estarem próximos e o resultado mostra, assim. O Bangu é um time inferior, mas o Flamengo foi muito forte nas suas movimentações hoje e os jogadores, na minha opinião, se sentiram muito bem. Assim, eu não senti nenhum jogador. Em alguns jogos do Flamengo, a gente até falou aqui em alguns programas, o Flamengo vencia, mas a gente sentia alguns jogadores em situação de desconforto, fazendo uma força desnecessária que eles não estavam acostumados, movimentações diferentes. Hoje foi um Flamengo que a gente percebe que foi um Flamengo de movimentações mais leves, de bom posicionamento, sistema defensivo funcionando muito bem. O Bangu, ele chega no segundo tempo, tem algumas chances, porque o Diego entra no lugar do João Gomes. E aí que tá aí que o Diego vai ter que se encaixar um pouquinho, porque o João e o Thiago já não marca tanto, mas o João Gomes tem muita força. Quando o Diego entra, o Flamengo ganha um pouquinho na qualidade técnica que o Diego tem. Mas na marcação acaba pecando um pouco, porque o Diego não é jogador de marcação. E aí o Bangu cria algumas chances. Mas com 3 zagueiros, o sistema fica fortalecido. Com o Mateuzinho jogou muito bem também. O Lázaro, enquanto esteve em campo, foi muito bem. Então foi um Flamengo que, perante o torcedor, né, nessa volta ao Maracanã, foi um Flamengo que encantou com certeza e um belíssimo resultado pensando em semifinal.